Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Diana Schneider, do Ela Inspira, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha experiência após 8 meses sem usar o anticoncepcional. Gostou do tema? Então já aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, que sempre vai ter muita coisa legal aqui para você. Então, gente, em abril desse ano, eu postei um vídeo falando que eu resolvi parar de tomar o anticoncepcional, contando um pouquinho da minha relação com a pílula e também o porquê eu deixei de usar o anticoncepcional. Você pode conferir esse vídeo, eu vou deixar ele aqui também nos cards, então você pode acessar. E lá eu contei um pouquinho da minha experiência ao longo dos anos com a pílula. E hoje eu vou falar pra vocês como tem sido esses últimos 8 meses sem usar a pílula, o que mudou e também vou falar dos pontos positivos e também dos negativos. Então vamos começar pelos pontos positivos, que são bem maiores já, pra acalmar vocês, acalmar quem tá realmente pensando em parar de tomar o anticoncepcional. Logo após os primeiros dias que eu parei de usar, eu comecei a sentir um certo enjoo, assim. Um enjoo até fortinho, assim, nada que me afetasse muito. Mas também não durou muitos dias. E depois de um mês, assim, eu comecei a sentir a minha barriga mais leve, porque eu tinha muita sensação de inchaço. Isso melhorou bastante. E outra coisa que eu senti diferença também foram as dores de cabeça que eu tinha ao final do dia. Principalmente ali na semana antes de começar a vir a menstruação, eu senti umas dores de cabeça bem chatinhas e isso também é uma coisa que diminuiu bastante. Agora, raramente eu tenho, só se eu ficar realmente muitas horas na frente do computador, né, fazendo muitas atividades que necessitem de concentração, eu tenho uma certa dor de cabeça, mas ainda não é igual ao que eu tinha quando eu usava o anticoncepcional. Outra coisa que eu comecei a sentir é uma sensação de bem-estar, assim, de mais controle do seu corpo, porque parece que quando eu usava o anticoncepcional, eu me sentia mais apática, parece que ele meio que te neutraliza. Eu sinto mais, assim, me sinto mais viva, assim, digamos. É uma coisa que não tem muito como explicar, mas é algo que eu senti a diferença quando eu usava o anticoncepcional, porque eu me lembrava da época que eu não usava, e quando eu parei, depois de 2 meses, por aí, eu comecei a sentir novamente essa sensação de liberdade, assim, digamos. E eu também parei de sentir, logo nos primeiros meses, aquelas cólicas meio chatinhas que vinham antes do período menstrual. Essas cólicas apareciam do nada e era tipo como se fosse um incômodo, assim, como se fosse para vir a menstruação e não vinha, e era algo meio chatinho que também desapareceu. E a minha menstruação nos primeiros meses, ela ainda vinha na data certa, depois ela começou a desregular, é algo que eu vou contar para vocês nos pontos negativos, mas ali no início ela ainda continuou vindo perto do dia 15, mais ou menos, que era quando costumava vir quando eu tomava a pílula. E uma coisa que me incomodava muito quando eu tomava o anticoncepcional eram as cólicas terríveis que eu tinha antes de vir. Sempre dava, sempre era de lei que um dia antes de vir, de fato, parecia que a minha barriga ia explodir e eu sentia muita cólica, muito forte, muita dor nas costas, nas pernas, dor na cabeça, eu ficava bem ruim mesmo, imprestável, assim, digamos, e isso é uma coisa que também desapareceu. Quando veio a primeira vez, eu lembro que eu nem tava esperando muito, achei esquisito porque eu não senti cólica. E mudou também a quantidade de dias que ela tava vindo, ela veio um fluxo mais intenso nos 2 dias e nos outros dias bem pouquinho. Mas as cólicas, graças a Deus, elas diminuíram muito, quase nada assim em relação do que eu tinha quando eu tomava a pílula. E uma das coisas que eu tinha muito medo, que eu comentei no vídeo que eu fiz em abril, era de voltar a ter espinhas, porque eu já tive 2 casos, 2 épocas que eu tive acne, aquelas internas doloridas, meu rosto ficou bem diferente do que vocês estão vendo agora, demorou bastante tempo para passar, inclusive passou depois que eu comecei a tomar anticoncepcional, entre outras coisas. Eu também tinha um período de vida um pouco diferente. E agora a minha pele não mudou. Eu senti uma certa oleosidade a mais, mas não foi algo assim muito grande. Mas eu não tive espinhas, um pouquinho talvez nos ombros, nas costas agora nos últimos meses, mas não foi nada assim que me preocupasse muito. Então eu posso dizer que a minha pele continua ótima, isso é uma coisa muito boa e que eu fiquei muito feliz. E detalhe que eu continuo também com a mesma rotina de cuidados que eu tinha quando eu tomava anticoncepcional. Eu não mudei nada, assim, praticamente. Eu até cheguei a estudar algumas coisas que eu deveria fazer caso começasse a aparecer, surgir espinhas. Eu tomo bastante água também, procuro me alimentar de forma equilibrada. Não sempre, né? Finais de semana, às vezes sempre tem aquelas bobeiras, né? Barriga inchada também não é só culpa da menstruação, mas enfim, no geral, assim, eu também não sou de exagerar muito, assim, então não tomo refrigerante, também certas coisas, porque é coisas que eu não fazia antes, né? Mas também eu nunca fiz na época que eu tinha espinha, então eu não sei. Eu só sei que a minha pele continuou boa, porque eu tava realmente muito preocupada, essa era uma das minhas maiores preocupações, que meu rosto, se enchesse das terríveis acnes. E até aí tudo bem, né? Tudo maravilhoso, mas agora vamos aos pontos negativos, que também houve pontos negativos de ter parado de tomar o anticoncepcional. Então, gente, para quem gosta de ser programada, tem uma rotina mais metódica,
quando você para de tomar o anticoncepcional, isso não é tão legal assim. Se você quer viajar, quer se programar para um dia que você não pode estar menstruada, isso não vai acontecer. Ela vai vir quando ela querer vir, essa que é a verdade. Nos últimos meses mudou bastante, acabou vindo a cada 2 meses, realmente bagunçou tudo a data e não veio mais certinho, então eu não tenho como saber e eu não tenho muito, os sintomas também mudaram. Às vezes eu acho que ia vir e não veio e ficou tudo bem bagunçado. E eu falei pra vocês que eu não sentia as cólicas terríveis, né? Mas em compensação teve umas TPMs super fortes. E a principal delas foi nas últimas 2 semanas, que eu fiquei há 2 a 3 semanas, os efeitos parecia que ia vir e não vinha, e eu fiquei muito irritada, muito sensível, eu chorava por qualquer coisa. O Alan que sabe como eu fiquei, sabe? Quando você fica assim, desanimada do mundo, e ai meu Deus, não sei o quê, qualquer coisinha que dá errado no seu dia, você já faz aquela coisa assim, sabe? Eu não costumo ser assim naturalmente, mas nesses dias eu fiquei. E eu fiquei com a barriga muito inchada, realmente uma sensação muito agoniante, inchada. Prisão de ventres também, que é terrível. Fiquei também com os seios bem doloridos, não podia nem encostar, assim, que ficou bem doído mesmo e ficou por vários dias. E eu comecei a bater a neura, né? Porque por mais que a gente esteja cuidando, que isso é uma coisa também, que se você gosta de fazer, assim, bem livre, né, namorar de boas, você vai ter que cuidar, porque se você não cuidar, você vai engravidar. Mas a gente sempre cuida e eu sei que é muito raro de acontecer se você realmente cuida, né? Começou a bater aquela neura, porque eu comecei a ficar com a barriga inchada e não desinchava, com esses sintomas e não vinha, já passava mais de 2 meses que não vinha. Eu cheguei até a comprar um teste de gravidez para realmente me aliviar, porque eu tava bem agoniada. E depois de alguns dias que eu comprei o teste, ela finalmente veio, mas depois de muita agonia e de eu ficar vários dias irritada e com todos esses sintomas. E depois que ela veio, começou a passar esses sintomas, a minha barriga desinchou. É incrível, gente, o que acontece com o nosso corpo, né? O que os hormônios fazem. Mas posso dizer para vocês que de ter parado o anticoncepcional, as CPMs são o ponto mais negativo, porque eu nunca tinha tido TPMs assim tão fortes, né? Apesar de que pelo menos as cólicas realmente diminuíram, praticamente eu não sinto, que é muito bom. Mas fora a TPM e o fato dela estar ainda desregulada, eu posso dizer pra vocês que pra mim valeu muito a pena. Eu tô muito feliz de não estar usando o anticoncepcional. Eu acho que as coisas boas superam, os pontos bons superam os pontos negativos, principalmente esse fato de me sentir mais viva, me sentir como eu sentisse mais o meu corpo. Acho que quem é mulher entende, mas eu vi outros vídeos também que as meninas também comentaram a mesma coisa. E esse é um ponto que vale muito a pena. E vocês, meninas? Alguém de vocês já passou por essa experiência? Está passando? Está pensando em parar? Deixa aqui o seu comentário pra gente estar conversando sobre isso. E também comentem aqui sugestões que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo. Thank you.